Meus amados, a paz do Senhor, eu espero que todos vocês estejam na graça de Deus. Vamos continuar no estudo dos mandamentos, lembrando que nas nossas aulas eles estão reunidos em assuntos, tal como fez um rabino aí da Idade Média chamado Moshe Maimônides, né? Também conhecido pelo apelido Rambam, que seria a abreviatura lá na região onde ele morava, né? A forma carinhosa como ele era conhecido na região onde ele morava. Ele compilou os 613 mandamentos, né? Na época, os rabinos de sua época estudavam para entender realmente qual era a numeração total dos mandamentos. Ele estabeleceu uma estratégia, uma sistemática que permitiu chegar à conclusão, que hoje é aceita por praticamente todos os judeus, de que existem 613 mandamentos, entre positivos e negativos. Lembrando a você, a autoria dos mandamentos não é de Moisés, e sim de Deus. Moisés é, portanto, apenas o atravessador, né, o representante, o portador da notícia, ok? Então, vamos seguir, porque eu penso que essa aula de hoje vai ser muito instrutiva, ela vai ser muito interessante e deve tirar a sua dúvida, né, matar a sua curiosidade com relação a algumas práticas da cultura judaica e por que é a cultura religiosa judaica e do porquê que eles usam essas coisas no vestuário para demonstrar o cumprimento de mandamentos. Então, vamos ao primeiro deles aí, o mandamento número 12, manda atar os filactérios na cabeça. Né? Vocês devem ter visto essa norma, essa palavra, né, no Novo Testamento, né, quando Jesus recrimina fariseus porque ficavam nas praças com os seus filactérios e orando em praça pública, né? Mas provavelmente muitos de vocês nunca foram atrás para poder saber o que seria o filactério. Então vamos ver lá o que diz a passagem bíblica. Bom, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Mas, Diego, não estou vendo aí a palavra filactérios. A determinação, você pode ver que essa palavra, né, esse versículo, ele está dentro daquele grupo de versículos que compõem o Shema, a oração Ouve, ó Israel. Começa lá no versículo 4, né, Deuteronômio 6, versículo 4, e vai até Deuteronômio 6, versículo 9. Depois pula para uma segunda porção em Deuteronômio 11, e depois para uma terceira porção lá no livro de Números, né, recordando a saída do povo de Israel do Egito. Então, dentro daquela ideia do Shema, né, dentro da estrutura do Shema, tem esse versículo que manda atar os mandamentos nos braços e na testa. Olha que interessante, né? Essa caixinha que está amarrada aí na testa, né? Porque o mandamento é atar na testa, entre os olhos, e no braço, né? Esses aí, cada um amarrou num braço específico, tem uma quantidade de voltas certa para poder dar, né? Tem o dedo no meio do qual tem que passar, pode observar aí tanto a criança quanto o adulto aí. Esse adulto, inclusive, é um soldado que tá fardado, você pode observar aí, então mesmo em situação de guerra ou uma situação que exige atenção nos horários determinados aí pela comunidade de cada um, eles fazem as suas orações. Na verdade, certamente, também é um mandamento apenas para homem, né? Mas muito provavelmente esses homens estão orando o Shema, né? Estão recitando o Shema. Inclusive, você pode ver aí, o menino está recitando de cor, né? Faz ter a ideia de que ele está recitando de cor, e o homem está recitando, lendo um livro. O importante, então, para eles é que o Shema seja recitado pelo menos 2 vezes no dia, no início da manhã e outro no final da noite, tá bom? Olha aí esse texto aí, ó. Eu vou ler ele rapidinho aqui para você. O filactério eram tiras de tecidos, né, tiras de tecidos e amarrados na testa e no braço, nos quais eram escritas passagens das escrituras. Em alguns casos, havia caixinhas de couro com pergaminhos dentro. Quando Deus mandou que a sua palavra estivesse na testa e nos braços, queria que ela dirigisse seus pensamentos e ações. Então, o fato deles usarem os textos com mandamentos amarrados na testa e nos braços, né, pode sim ter um simbolismo, né, mas eles
receosos, depois de Israel tanto sofrer por quebrar os mandamentos de Deus, resolveu seguir ao pé da letra, tá? Uma curiosidade acerca do tefilim, que é o nome em hebraico, né, do filactério, é que Jesus fez duras críticas aos escribas e fariseus pelo modo como usavam o filactério. O motivo das críticas era porque pessoas normais usavam seus filactérios somente durante as suas orações. Mas os escribas e fariseus os usavam sempre e faziam questão de aumentar o tamanho das caixinhas para chamarem mais atenção. Elas se tornavam motivo de vaidade devido à sua exposição em demasia. A gente se lembra, inclusive, das orientações de Jesus, né? Quando fosse orar, que ore no quarto em segredo. Quando for jejuar, não demonstra essa cara de tristeza e de abatimento para as pessoas, porque as pessoas podem até reconhecer você como uma pessoa que cumpre com suas obrigações rituais, suas obrigações religiosas. Mas aí você, por trás desse cumprimento seu, na verdade é Deus quem conhece o profundo coração, pode ir crescendo aquele senso de vaidade, de que eu cumpro um determinado mandamento, né? Olha só, ninguém mais faz como eu. Bom, enfim, aí é o que dentro da caixinha, tá bom? Então tem o filactério do braço aí e o filactério da testa, tá? Lembra que eu te falei que existem algumas seções dentro do Shema? Então, cada um desses rolinhos aí, principalmente o da direita, você tem aí, cada um desses compartimentos tem um rolinho com um pergaminho transcrito à mão. Eles são muito rígidos com relação a isso. Tem que ser um pergaminho kasher, que eles chamam, né, um pergaminho puro, ritualmente puro, para fazer isso, e tem que ser um escriba religiosamente santo, digamos assim, né? Um camarada reconhecido na sua comunidade pela sua retidão. Só ele que pode, então, transcrever os textos que vão compor não é a mezuzá, a tefilá, né, o tefilim, melhor dizendo, o filactério, para ser atado tanto na cabeça quanto no braço. Bom, o que vem, então, escrito nesses rolinhos da caixinha? São 4 porções, né? A primeira porção vai de Êxodo 13, versículos 1 a 10. A segunda porção, que vai na segunda casinha lá que você vê na imagem anterior, Êxodo 13, do 11 ao 16. A terceira porção, Deuteronômio 6, do verso 4 ao verso 9, né? E a quarta porção, Deuteronômio 11, do 13 ao 21. Lembrando você que essas duas últimas partes são as duas primeiras sessões do Shema, né? A oração Ouve Israel, tá bom? Olha aí, era escrito à mão, né? Os judeus de hoje entendem que tem um tipo específico de tinta também, tem a mistura certa para fazer essa tira de papel com texto escrito, né? Dentro do pensamento deles, isso só pode ser transcrito em hebraico, logicamente, porque a linguagem sagrada utilizada na Bíblia seria o hebraico. Então, por esse motivo, para eles só se entende que pode ser transcrito o texto na língua hebraica, tá bom? Bom, juntamente com o mandamento de atar, com a ordem de atar os mandamentos na testa e no braço, nós temos também o mandamento 15, que é o de afixar a mezuzá nas portas e portões. Mezuzá, Diego, vai ver aí, ó. Escreva-as, olha aí, ó, no mesmo grupo de versículos da Shema, Deuteronômio 6, verso 9. Começa lá no 4, quando houve um mandamento de reconhecer que Deus é um só, né? E aí houve a ordem de amarrá-los na testa e no braço, agora afixar nos batentes das portas e portões, né? Escrevas nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha aí, ó. Talvez você não, o foco não está na família, inclusive porque a família lá está desfocada dentro dessa imagem, né? Talvez seja uma mãe com a irmã mais velha e uma criança aí à cabeceira da mesa. O que eu quero chamar a atenção é para esse tubinho preso aí ao lado direito da porta, está no batente da porta, inclusive até um pouco inclinado, tá vendo? Parece que é estrategicamente inclinado, cada grupo de judeus, vamos dizer assim, né? Existem algumas linhagens de judeu por conta de costumes entre eles, e costumes são coisas normais, tá, pessoal? As pessoas mudam de um lugar para outro, às vezes a temperatura, o jeito de lidar com a natureza exigem que alguns costumes sejam adotados, e alguns desses costumes acabam virando
um código moral, né, ou regras de boa convivência numa sociedade. Enfim, essa comunidade judaica aí entendeu que a mezuzá deveria ficar inclinada na parede, tá bom? Olha aí, ó, uma outra imagem retirada da internet, né? Um tubo um pouco mais moderno, um pouco menos elaborado do que o anterior, inclinado com uma letra, né? Uma das letras do hebraico aí, a letra Shin, salvo engano, escrita sobre o tubo. O que tem dentro da mezuzá, né? Dentro desse tubinho aí? A primeira porção e a segunda porção da Shemá, Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 9, e Deuteronômio 11, do 13 ao 21. Tá vendo como é que eles dão valor a essa questão da Shema? O quanto que o Shema é uma oração importante no cotidiano religioso do judeu? É o motivo pelo qual ele está sempre consciente de que Deus é um só, né? De que só existe um Deus. E não é que existem vários deuses e a gente escolheu um só. É que existe apenas um Deus. Tá? Isso é importante e Deus queria que isso ficasse sempre na memória quando eles, dia após dia, amarrassem esses mandamentos na testa, nos braços, e toda vez que eles entrassem e saíssem de casa, observassem, vissem aquele objeto e se lembrassem de que Deus é um só, seja ao entrar, seja ao sair de casa. Interessante, né? Bom, esse aí é um papel, né, um pergaminho transcrito com tinta específica pela mão de um escriba autorizado para transcrever as duas sessões que vão para dentro da mezuzá, vão para dentro daquela peça que vai fixada no batente das portas e portões da casa de um judeu, né? Olha, normalmente elas são fixadas no batente direito de quem entra na casa. Para ser apropriado, né, para ser visto por um grupo de judeus como uma mezuzá feita dentro das normas religiosas dele, esses textos deveriam ser escritos à mão, em couro ou pergaminho ritualmente puro, mas por um escriba temente a Deus e cumpridor dos mandamentos. Né? Mas, Diego, isso não está na Bíblia. Isso é um costume, né? É uma regra religiosa a qual eles chegaram à conclusão para que devesse ser feito de maneira adequada. Né? Então, para eles, apropriado é isso. Diego, eu quero fazer, eu quero colocar uma mezuzá na minha casa e eu quero passar a orar com fractérios atados à minha cabeça e ao meu braço. Olha, meu irmão, eu não vejo como problema, não, tá? Eu, Diego, não vejo isso como proibitivo. É lógico que você, no meio da sua comunidade, que não tem costume de usar esses apetrechos, no Brasil, pouquíssimas pessoas fazem ideia do que são esses apetrechos, você vai ficar exótico no meio da sua congregação. As pessoas, inclusive, vão te olhar e vão achar que você está querendo aparecer, né? Mas não há impedimento, tá certo? Não há impedimento. E um grande problema que nós temos é que é o seguinte, embora Deus tenha mandado afixá-los na testa e no braço, e também nos batentes das portas, o texto bíblico não ensina como atar nos braços, né, no batente das portas ou na cabeça. Então, os judeus eles recorrem a outras instruções religiosas no meio do grupo deles que ensinaram a fazer essas amarrações, o horário, qual que é a ordem, porque tem ordem para poder guardar o tefilim, que é aquele da cabeça e do braço, né? Tem ordem para colocar, para tirar, tem um material específico para ser feito, então o texto bíblico canônico mesmo não é claro a explicar esses detalhes. Chegamos ao final de mais uma aula e eu espero que você tenha absorvido o máximo de conhecimento possível. Tá? Vamos fazer uma pausa agora. Na próxima aula, a gente recomeça tomando conhecimento a respeito dos mandamentos e proibições constantes na Torá. Uma excelente semana para você e que Deus te abençoe.